Olá, olá! Tudo bem com você? Que alegria enorme estar na sua companhia mais uma vez. Obrigada por me deixar entrar aí na sua casa, no seu celular, no seu cantinho. Antes da gente começar, já deixa seu like, seu comentário, me conta de qual cidade você está assistindo e claro, qual é o seu signo. Isso ajuda demais o canal a crescer, e você sabe, esse espaço é feito para mulheres incríveis como você, que amam astrologia, espiritualidade e esse mergulho gostoso nos mapas das celebridades. E, claro, se inscreve no canal Fama e Destino, e ativa o sininho para não perder nada. Hoje a gente vai falar de um nome que sempre volta para as manchetes, né? Dado Dolabella. Mais uma polêmica, mais uma confusão envolvendo relacionamentos. E claro, o mapa astral dele explica mil e a coisa. Eu resolvi fazer esse mapa porque a combinação dele é realmente forte, intensa, daquelas que você olha e fala: "Ah, agora entendi tudo." Dado nasceu em 20 de julho de 1980, no Rio de Janeiro. Quando comecei a levantar os aspectos dele, uma coisa me chamou logo a atenção. Ele tem 4 elementos em água, apenas um em fogo, 4 energias masculinas e 6 femininas, ou seja, uma criatura emocional profunda. Intuitiva e explosiva também. Até a numerologia dele trouxe um alerta. A soma da data da 2007, ou seja, vibrações do número 9, o número do ermitão da sabedoria, do encerramento de ciclos, mas também do esgotamento emocional, sabe? Aquela energia que vai até o limite. Isso já acende uma luz amarela. Mas vamos ao principal. Quem é o dado pelo mapa? Ele é Sol em Câncer, com ascendente em Escorpião. Minha amiga. Essa combinação é praticamente um mar revolto com tempestade junto. Câncer, a patinha que agarra. Escorpião, o ferrão que vai fundo. São signos intensos, possessivos, emocionais, e quando mal trabalhados, podem virar um caldeirão complicado nos relacionamentos. E para deixar tudo mais forte, a lua dele também está em Escorpião. Ou seja, emoção dobrada, intensidade triplicada e uma personalidade que sente tudo no máximo. Ele é aquele tipo de homem que provoca fascínio, magnetismo. Aquela coisa de química imediata. Mas também há o tipo de energia que mistura sexo com emoção, emoção com obsessão e obsessão com confusão. Vou te explicar isso melhor na próxima parte. Continuando nossa análise. Quando olhamos para a combinação Sol em Câncer mais ascendente em Escorpião, Lua em Escorpião, a primeira coisa que salta é intensidade emocional. É aquela pessoa que não vive nada pela metade. Se gosta, gosta demais. Se envolve. Se envolve até o fundo, e quando sofre, sofre afundando junto. Esse trio faz com que o dado tenha uma energia muito focada em vínculos, em fusão emocional. Para quem se relaciona com ele, isso pode ser apaixonante no começo. É aquele charme misterioso, um olhar que parece ler a alma, uma sensação de que a conexão é única, especial. Só que essa profundidade tem um preço. Câncer agarra com as garrinhas, o desejo de manter por perto, proteger, envolver. Escorpião o bem, Escorpião tem o ferrão. Domina, mede força. Testa limites, quer intensidade constante. E quando a lua também está em Escorpião, isso mexe diretamente com o emocional. É ciúme, é paixão, é drama, é magnetismo. É aquela pessoa que pode ser um sonho na intimidade e um desafio enorme na convivência. Inclusive, alguns astrólogos brincam que essa combinação é a tempestade perfeita para relacionamentos turbulentos. Porque ao mesmo tempo em que encanta, também pode consumir, sufocar, puxar para baixo. E aí entra um detalhe importante. A Vênus dele está em Gêmeos. O que isso significa? Uma mente inquieta. Necessidade de variedade, curiosidade afetiva, mudança de humor.
É como se uma parte dele quisesse leveza, conversa, risada, e outra parte quisesse intensidade, controle, profundidade. Isso gera um conflito interno muito grande, e quem está ao lado acaba sentindo a oscilação. Outro ponto curioso é a quantidade de signos representados por animais no mapa dele. Caranguejo Câncer, Escorpião, Cavalo Sagitário, Bouc Capricórnio. E isso simbolicamente reforça a ideia de instinto, impulso, natureza visceral. Talvez não seja coincidência que ele se tornou vegano, há sempre uma relação simbólica entre mapa, energia e escolhas da vida. Mas a questão é, mesmo abraçando causas mais sensíveis, o mapa mostra que, emocionalmente, ele carrega sombras profundas. E aí chegamos em um ponto delicado. A casa 12. No mapa dele, há vários astros ali. Lua, Marte, Plutão, Lilith, tudo concentrado nessa casa. E a casa 12 é o território do inconsciente, das emoções guardadas, dos medos, dos traumas, do que não se mostra, mas se sente. É também a casa da psicologia, psicanálise, terapias, mas quando mal aspectada, traz tendência a manias, comportamentos compulsivos, crises emocionais, no caso do dado. Essa concentração indica alguém que, se aprofunda demais nas emoções, perde a noção do limite e vive relações simbióticas. E pode entrar facilmente em estados de torpor emocional, paixão exagerada, brigas exageradas, reconciliações exageradas. É o famoso tudo é 8 ou 80. E claro, isso aparece nos relacionamentos dele, nas brigas públicas, nas polêmicas e na forma como tudo parece sempre intenso demais. Agora que já entendemos a profundidade emocional do dado, vamos mergulhar um pouco mais na casa 12, porque ela é a chave para compreender boa parte das polêmicas que envolvem o nome dele ao longo dos anos. Como eu disse antes, ele tem Lua, Marte, Plutão e Lilith na casa 12. Quando uma pessoa tem apenas um desses planetas ali, já é um indicativo de intensidade emocional. Mas quando tem 4 é praticamente um mergulho constante no próprio abismo interno. A casa 12 é associada à psicanálise, ao inconsciente, às memórias dolorosas, aos traumas que a gente tenta esconder até de nós mesmos. É também a casa das coisas que vêm à tona de forma inesperada, surtos, impulsos, explosões emocionais, e no mapa do dado. Essa casa 12 não está neutra. Ela está ativa, tensa, sombria. Isso gera características como comportamento imprevisível, dificuldade de lidar com frustrações, impulsividade emocional. Mania de controle e paixão que vira obsessão, romantização de relações tóxicas, dificuldade de aceitar limites do outro e talvez o mais preocupante. Marte, o planeta da ação e da agressividade, também está ali. Marte na casa 12 tem 2 extremos, ou a pessoa vira um terapeuta espetacular, cheio de sensibilidade. Ou vira alguém que guarda raiva, que explode na hora errada, que hate sem medir consequências. No caso dele, o mapa tende mais para o lado da explosão emocional, não da terapia. Mas um detalhe curioso é que, quem convive com pessoas de casa 12 forte muitas vezes descreve assim. Ele é tão carinhoso, tão entregue e tão passional, mas quando perde o controle, vira outra pessoa. Esse padrão é muito característico dessa casa, é o anjo e demônio do inconsciente. E quando você junta isso com uma lua em Escorpião, que já é naturalmente intensa, daí você tem um caldo emocional que pode se transformar em crises sérias dentro de relacionamentos. Não é raro que pessoas com esse mapa vivam histórias de paixões avassaladoras, reconciliações dramáticas, discussões inflamadas, tapas e beijos emocionais. Sentimentos de posse. Declarações exageradas e até episódios de eu não vivo sem você, inclusive a casa 8 e a casa 12. Quando estão ativadas ao mesmo tempo, como é o caso dele, criam uma tendência a relações que consomem energia vital. Aquela coisa da pessoa que mergulha tanto no outro que perde a própria identidade.
E isso explica por que tantas parceiras dele relatam experiências intensas demais. Confusas demais e por vezes assustadoras. Agora olhando para o mapa anual. O dado está vivendo neste momento a vibração do ano 11, que na numerologia representa a força. É aquele período em que a pessoa se sente poderosa, forte, cheia de energia sexual, cheia de desejo, cheia de impulso. É um ano onde a pessoa acredita que está no controle mesmo quando não está. Mas o ano seguinte é o ano 12. E o ano 12 é conhecido como o enforcado. O enforcado é o ano da pausa forçada. É o ano do você vai ter que parar, goste ou não. É o ano em que a vida tira as rédeas da mão da pessoa. E isso, unido à casa 12 do mapa natal, sugere fortemente períodos de recolhimento, isolamento, investigações, consequências de atitudes impulsivas, necessidade de prestação de contas, situações onde a pessoa se vê sem saída imediata. É como se o universo dissesse: agora você vai parar e encarar o que você não quis ver. A energia do enforcado costuma aparecer em processos judiciais, escândalos, idas à delegacia, rupturas dolorosas, afastamento social. Sensação de confusão mental, depressão, necessidade de tratamento psicológico e, pelo mapa dele, isso se torna ainda mais evidente em 2025 e 2026, quando certos aspectos tensos se somam aos que ele já tem de nascimento. Vou detalhar essa previsão na próxima parte, porque ela é importante e intensa. Agora entramos na parte do mapa que costuma deixar qualquer astrólogo em alerta. As previsões de curto e médio prazo. E no caso do dado, essas previsões são carregadas. Como eu disse, ele está encerrando o ano 11, a carta da força, que é justamente aquela fase em que a pessoa se sente cheia de vitalidade, charme, poder de sedução e muita energia sexual. E isso pode tanto ajudar quanto atrapalhar, dependendo de como essa energia é usada. No caso dele, a combinação entre ano 11 e Lua em Escorpião mais Marte na casa 12 pode resultar em disputas de ego, confrontos emocionais, brigas intensas, relações passionais demais. Necessidade de provar algo para os outros, zero impulsos exagerados, mas o que mais chama a atenção é a chegada do ano 12, o enforcado, que, como eu disse, costuma trazer situações onde a pessoa se vê obrigada a prestar contas. E quando analisamos os trânsitos astrológicos dele para 2025 e 2026, isso fica ainda mais explícito. 2025, o início do recolhimento logo, nos primeiros meses de 2025. O dado entra oficialmente no ano 12. E a simbologia é extremamente forte. É o ano em que a vida coloca a pessoa no estado de suspensão, não adianta querer correr, resolver. Negar-se é o ano em que tudo que estava mal resolvido vem à tona. E aqui entra algo muito significativo no mapa dele. Quiron em mau aspecto, Lilith ativada na casa 12, Plutão em tensão com a casa 4, família, estrutura. Esses aspectos sugerem situações de exposição pública, investigação, reavaliação de comportamento, crises envolvendo relacionamentos, episódios ligados a ciúme, posse ou controle, desgaste emocional profundo. E quando falamos de investigação, isso pode até envolver figuras femininas do passado. Porque a casa 12 dele costuma reabrir feridas antigas. Há um padrão no mapa que indica que mulheres que já passaram pela vida dele podem ser chamadas novamente para esclarecer histórias antigas. E isso não é interpretação solta, é um padrão astrológico clássico de casa 8 e casa 12 ativadas ao mesmo tempo. A figura feminina que aciona a verdade. É interessante observar que, em mapas assim, existe sempre uma figura feminina que funciona como ponto de corte, uma mulher que não aceita mais a situação, que rompe o ciclo, que expõe a verdade, ou que dá o primeiro passo para quebrar o padrão tóxico. E essa figura costuma aparecer justamente durante o ano 12. No caso do dado, existe uma combinação forte indicando que
Uma namorada atual ou uma ex-companheira pode ser justamente a pessoa que aciona uma investigação mais séria. Isso acontece quando Saturno ativa a casa 6 rotina, responsabilidades e pressiona a casa 12. Trazendo à tona tudo o que estava escondido, é uma energia que traz frases como: agora chega. Isso precisa ser resolvido. Não dá mais para fingir que está tudo bem. E, pelo mapa dele, 2025 será exatamente o ano desse gatilho. A delegacia e o depoimento, um dos pontos mais delicados do mapa anual, é justamente a combinação entre Marte na casa 8, Lilith na casa 1, Plutão na casa 4. Saturno apertando a casa 6 quando isso aparece ao mesmo tempo, é quase sempre um indicador de depoimentos, delegacia, processos, reavaliação judicial, investigações formais. Não é algo que depende de prever o futuro, mas sim de reconhecer padrões astrológicos já conhecidos. Quando esses planetas se juntam, eles pedem responsabilidade sobre atitudes passadas. A energia do enforcado, somada a isso, indica uma fase de paralisação. A vida empurra a pessoa para parar, e, no caso dele, isso pode acontecer pelo caminho institucional mesmo. Esse tipo de energia também costuma gerar muito desgaste mental, a sensação de não sei por onde ir. Parece que estou preso, não tenho controle do que está acontecendo. E é exatamente isso que o ano 12 faz. Ele obriga a pessoa a encarar verdades incômodas. Na próxima parte, eu vou aprofundar o que aparece especificamente em 2026, que é ainda mais intenso, e falar sobre saúde, família e as consequências emocionais de tudo isso. Também vou comentar sobre o possível envolvimento com tratamento psicológico ou psiquiátrico, que o mapa sugere de forma bem clara. Se 2025 é o ano em que a vida empurra o dado para encarar a própria sombra, 2026 é o ano em que essa sombra ganha forma concreta. E por quê? Porque a casa 12, que já é superativa no mapa natal, volta a ser ativada com força pela revolução solar dele, logo no início de 2026. Vemos uma configuração que preocupa qualquer astrólogo: Lua na casa 12, Marte na casa 8, Saturno na casa 6, Lilith na casa 2, Plutão tensionando a casa 4. Vamos por partes. Lua na casa 12, instabilidade emocional. Quando a Lua cai na casa 12 na revolução, a pessoa entra em um período de recolhimento, crises de ansiedade, sensação de perseguição ou abandono, necessidade de isolamento, tendência ao silêncio ou à introspecção, emoções guardadas e não ditas. É uma energia de fragilidade psíquica que exige cuidado. É quase como se o emocional ficasse escondido atrás de uma porta. E quando isso se junta à lua natal dele em Escorpião, o resultado é uma intensidade difícil de controlar. É um período em que a pessoa costuma dizer frases como: eu não quero ver ninguém. Prefiro ficar em casa. Tô cansado de tudo. E isso nos leva ao próximo ponto. Saturno na casa 6, corpo cobrando a conta. Saturno na casa 6 é muito direto, o corpo. A rotina e a saúde começam a cobrar responsabilidade. Essa configuração indica cansaço crônico, problemas relacionados a estresse e transtornos emocionais que afetam a saúde física, necessidade de tratamento ou acompanhamento médico. Sensação de peso no dia a dia. E como 2025 será um ano de tensão emocional grande, 2026 se torna um ano de consequência, o corpo desce o decreto. Saturno na casa 6 também fala sobre mãe adoecida ou figura feminina da família, precisando de cuidados, o que aumenta ainda mais o estresse emocional. Marte na casa 8, riscos concretos. Aqui chegamos num ponto muito sério. Marte na casa 8 costuma indicar acidentes, principalmente de carro, cortes, ferimentos ou sustos físicos. Brigas mais intensas do que o normal, tensão com parceiros íntimos, disputas judiciais, sensação de perdas inevitáveis. Não significa necessariamente algo trágico, mas mostra que o ano exige muito cuidado com impulsos e atitudes precipitadas. E quando combinado com a Lua na casa 12,
Isso reforça a necessidade de tratamento psicológico. Quem tem essa configuração costuma agir sem perceber o impacto e isso pode gerar problemas reais. Lilith na casa 2 dinheiro, controle e autoestima. A casa 2 fala de dinheiro, autoestima, estabilidade material. Lilith ali indica perda de controle financeiro, sensação de que tudo está fora do lugar. Decisões impulsivas com dinheiro, problemas envolvendo bens ou patrimônio, conflitos com parceiros por causa de dinheiro, é um trânsito complicado, porque a casa 2 está ligada ao eu mereço, eu valho, e quando Lilith entra, ela mexe exatamente com a sensação de valor. E nesse ponto entra o tema que muita gente questiona publicamente: de onde vem o dinheiro do dado? Como ele se mantém? Ele trabalha com o quê? A casa 2 e a casa 6 ativadas com tensão mostram exatamente isso. Um período em que questões financeiras e de trabalho viram pauta. Se havia segredos, eles começam a aparecer. Se havia dependência, ela fica evidente. Se havia irregularidades, elas chamam a atenção. Plutão na casa 4. O mergulho final. Plutão é o planeta das transformações profundas. Quando ele pressiona a casa 4, a vida doméstica vira o centro das mudanças. Isso pode indicar mudança de casa, afastamento de pessoas da família, crises dentro do lar, sensação de perder o chão emocional, necessidade de reconstruir a vida do zero. É uma energia forte, intensa e transformadora, e, no caso dele, funciona como um ponto final de um ciclo que já vinha corroendo há anos. 2026, para o dado, não é um ano de escândalo público barulhento. Esse papel é de 2025. 2026 é o ano do impacto interno, quando a vida obriga a pessoa a se reorganizar. O papel da terapia com tudo isso. O mapa indica claramente necessidade de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, tendência à bipolaridade ou transtornos de humor, dificuldade de aderir à medicação. Retorno aos padrões emocionais antigos. Quando não tratado, é muito comum pessoas com essa configuração começarem um tratamento, interromperem achando que já estão bem e voltarem ao padrão destrutivo, e isso aparece muito forte no mapa dele. Chegando agora na parte final do nosso mergulho no mapa do dado do Labello, é impossível não notar que existe um padrão claro que se repete nos relacionamentos dele. É um padrão que nasce diretamente das casas 8 e 12, que são as casas mais profundas, intensas e difíceis da astrologia. Elas falam de morte simbólica, renascimento, crises, dependência emocional, paixão avassaladora, carência e controle. O dado tem uma tendência a se entregar por completo no início das relações. Ele encanta, envolve, se funde com a parceira, cria aquela bolha emocional onde só os dois existem. Mas essa mesma fusão que parece romântica no começo, que transforma em peso mais tarde. A casa 12 traz aquela necessidade de esconder fragilidades, enquanto a casa 8 ativa o desejo de controle. E quando a vida da outra pessoa começa a seguir seu caminho natural. O mapa dele mostra que ele tende a reagir com intensidade, medo de abandono, ciúme, interpretações distorcidas. É como se ele precisasse constantemente de provas emocionais para se sentir seguro. Esse tipo de energia atrai muitas mulheres porque, no começo, ele parece extremamente dedicado. Ele escuta, ele mergulha na alma da companheira, ele cria aquela sensação de paixão absoluta. Só que, ao mesmo tempo, a casa 8 cria vínculos que são quase de dependência. É uma intensidade que pode ser encantadora no primeiro mês e sufocante no terceiro. É aquela sensação de que a relação só existe se houver drama. Emoção, entrega total. Parece amor, mas muitas vezes é carência mascarada. E aqui entra um detalhe curioso. O veganismo dele não aparece como uma escolha aleatória. Pelo mapa, o veganismo funciona quase como uma tentativa de purificação. É como se ele buscasse, por meio da alimentação e da defesa dos animais, uma maneira de suavizar a própria intensidade interna,
Essa busca por causas nobres é, muitas vezes, uma forma de compensação energética típica de pessoas com Lua e Plutão em tensão. Ele tenta compensar dentro do mundo externo aquilo que não consegue equilibrar dentro de si. Mas, ao mesmo tempo, o mapa deixa claro que isso não basta para organizar o caos emocional interno. A compensação existe, mas não resolve o núcleo. O veganismo explica uma parte bonita e sensível dele. Mas não apaga os impulsos que vêm da casa 12, nem o magnetismo sombrio da casa 8. E é por isso que, mesmo quando está envolvido em causas do bem, continuam aparecendo polêmicas ligadas aos relacionamentos. Ele tem luz e sombra convivendo lado a lado, brigando pela liderança dentro dele. Para fechar, olhando o conjunto do mapa, fica clara a necessidade de tratamento contínuo. O mapa indica tendência a transtornos de humor, episódios de mania, impulsividade emocional e dificuldade de aderir à rotina medicinal ou terapêutica. A pessoa começa o tratamento, melhora, acha que está tudo bem e para. E, quando para, repete tudo de novo. Isso não é julgamento. É leitura astrológica clássica de casa 12 ativada com Marte, Plutão e Lilith. É um ciclo que exige acompanhamento constante. Sobre os próximos anos. 2025 e 2026 devem ser períodos em que ele será confrontado pelas próprias escolhas. O ano 12, o enforcado, mostra claramente que a vida vai colocar limites. Isso pode acontecer por meio de investigações, depoimentos, necessidade de se explicar para autoridades, desgaste emocional e isolamento. Já 2026 aprofunda o mergulho interno, trazendo questões de saúde, rotina, família e até riscos de acidentes. Há o tipo de período que pede responsabilidade e tratamento adequado para evitar que as sombras internas tomem conta. O mapa deixa claro, ele precisa de estabilidade emocional para não repetir padrões. E se aceitar ajuda, terapia, rotina e limites pode transformar essa intensidade em algo construtivo. Caso contrário, a tendência é repetir os mesmos ciclos com as mesmas consequências. E antes de encerrarmos, eu quero saber o que você achou dessa análise. Deixa seu comentário. Você acha que o mapa dele explica o comportamento público? Acha que essas previsões fazem sentido dentro do histórico que já conhecemos? Me conta. E aproveita para curtir, compartilhar e, claro, se inscrever no canal Fama e Destino. Aqui a gente fala de astrologia com profundidade, com sensibilidade e sempre com carinho por quem acompanha o canal. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Quer que eu prepare o próximo mapa astral de qual celebridade?